Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia. E hoje é a segunda parte da nossa série de estudos bíblicos sobre as marcas do pastoreio. A gente já teve o primeiro episódio, que a gente falou sobre algumas marcas já do pastoreio, e a gente vai continuar nesse estudo bíblico. A gente está estudando o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, onde Paulo fala sobre o ministério, ele fala sobre o que ele sofreu, ele fala o que aconteceu, como era a mensagem que ele estava levando. Mas antes, vamos começar? Então, a gente vai dar continuidade na leitura que a gente estava fazendo. Hoje a gente vai ler a partir do versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes. Então aqui a gente começa essa leitura com o apóstolo Paulo já falando do amor, do carinho que ele tinha com esses tessalonicenses. Então ele fala que ele até podia ter exigido ali algum pagamento, algum monetário daquelas pessoas, mas ele preferiu não fazer isso, porque ele queria agradar a Deus, ele tinha o objetivo não de ganhar dinheiro, mas ele tinha o objetivo de anunciar o evangelho, como a gente falou do anúncio do evangelho no vídeo anterior. Então ele tinha esse objetivo. Quando nós temos o objetivo verdadeiro, que é fazer as coisas para Deus, levar o evangelho, dar o bom testemunho, a gente não vai ficar preso em algo monetário ou algo para os nossos próprios interesses, porque nós vamos estar ali por Cristo. Ele nos colocou naquele lugar e a gente vai fazer aquilo que ele nos mandou fazer. Então nós precisamos também ser pessoas que não vão olhar somente para os nossos interesses, mas nós vamos querer dar cada vez mais de nós, como até o apóstolo Paulo fala também nesses versículos, que eles labutaram, que eles trabalharam duramente para eles terem o que se sustentar, terem um dinheiro ali para a sua manutenção. Então a gente vê esse amor, esse carinho, e não dá para ignorar também que um chamado, um anúncio também do evangelho, você precisa ter amor por aquelas pessoas que estão recebendo ali aquele evangelho. E nós, na nossa própria natureza, não temos esse amor. Mas nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que ele nos coloque esse coração de amor, de gentileza, de carinho, como o apóstolo Paulo diz, para que nós venhamos ter essa compaixão para levarmos o evangelho a essas pessoas. Nós não podemos ser pessoas duras. Nós precisamos ser pessoas cada vez mais usadas, moldadas pelo Espírito Santo. Também podemos perceber aqui nesse relato de Paulo o sacrifício. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Então ele fala que ele oferecer não somente o que Deus ali colocou para ele falar, o anúncio do evangelho, mas a própria vida dele, se fosse necessário, ele ia oferecer. Tamanho amor, tamanho carinho, tamanho o cuidado que ele tinha ali pelas pessoas, pelos tessalonicenses. Então nós devemos seguir o exemplo aqui de Paulo e também pedir ao Senhor esse amor, esse carinho, esse cuidado, para que nós venhamos exercer isso pelas outras pessoas também. E esse amor que faz a gente dar até aquilo que é nosso, dar aquilo que nos custa, como aqui ele fala, a própria vida. Não era dar qualquer coisa, era a vida dele, que era uma vida usada por Deus, era uma vida com propósito, mas se preciso fosse, ele entregaria a favor daquelas pessoas. Então nós também precisamos entregar a nossa vida em favor dos outros, como até Jesus fala que não há amor maior de quem dá a vida pelos seus próprios discípulos, pelos seus amigos. Então nós precisamos ter esse amor. E como eu falei, a gente não tem da nossa natureza.
mas nós precisamos pedir a Deus, porque Ele é poderoso para colocar isso em nós. Então, uma coisa que também precisamos exercer mais é esse sacrifício. Nós precisamos nos sacrificar pela obra de Deus, sacrificar as nossas vontades, sacrificar aquilo que é desejoso, é aprazível, ou aquilo até que a gente tem direito. Mas nós precisamos nos sacrificar em prol do Evangelho. A gente também percebe esse coração de Paulo de sacrifício. Ele se sacrificava em favor das igrejas de Deus. Ele não precisava ficar ali viajando e levando o evangelho. Chamado ele para isso, mas ele foi fiel. Mais do que só o chamado, ele foi escolhido, ele foi fiel àquilo que o Senhor designou ele. Nós também precisamos entender que vamos ter amor pelas coisas de Deus, pelas pessoas e pelas coisas de Deus. Isso é o que eu quero chamar a atenção de vocês, a piedade. Piedade é amar as coisas que estão envolvidas, né, no cristianismo. Então, por exemplo, a leitura bíblica, a oração. Nós precisamos amar esse momento de devoção com Deus, amar esse momento de entrega a Deus, entrega do nosso coração, onde nós abrimos o nosso coração e falamos as coisas com Deus. Nós precisamos também ter uma vida assim de piedade, onde nós vamos ser reconhecidos, mas não um reconhecimento para nossa vanglória, um reconhecimento de sermos testemunhas disso, onde as pessoas vão reconhecer que nós somos diferentes, mas não porque nós somos bons, mas é porque a gente decidiu seguir a Cristo e Ele habita em nós e Ele é poderoso para nos mudar. Paulo vivia uma vida digna de cristão, ele levava o evangelho por onde quer que ele fosse. O amor de Cristo por suas palavras e ações era expresso, era manifesto nas pregações de Paulo. Então, nós vemos o que ele disse também nos próximos versículos. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes. Precisamos ter uma vida de piedade e uma vida justa perante o Senhor. É uma vida para que a gente faça aquilo que Deus aprova. Nós precisamos fazer as coisas que Deus quer, obedecer aquilo que Ele manda e não fazer a nossa própria vontade. Então, às vezes, são coisas básicas, mas que a gente anda errando, pecando, e a gente, às vezes, nem se dá conta. Mas a obediência e essa justiça, ela é manifesta através da nossa vida. Porque Deus é justo também, e nós precisamos exercer isso. Paulo ensinava o que ele próprio vivia e o que ele aprendia com Cristo. Ele não tinha um ministério de falsidades, mentiras, enganos ou interesse próprio. Ele levava as marcas do Evangelho, ele levava o verdadeiro sentido do Evangelho. Ele era o pastor ali que ia apacentar aquelas ovelhas na palavra de Deus. Então nós precisamos também ter um coração assim, um coração para que nós possamos levar para mais pessoas aquilo que Deus já tem compartilhado com nós. E nós vemos isso também quando o apóstolo Paulo fala irrepreensivelmente. Ele era irrepreensível nas suas condutas, na sua vida, na sua pregação do evangelho. Irrepreensível é quando ninguém pode ir lá e corrigir alguém que é irrepreensível. É alguém que não tem do que se envergonhar. Ele procedeu de forma irrepreensível. Ele não tinha na vida dele brechas para os acusadores irem lá e falarem com razão. Podiam até querer falar por fofoca ou por blasfêmia, mentindo, enganando ali, inventando mentiras. Mas na vida dele ele não tinha essas brechas, essas coisas onde o inimigo podia atacar na cara dele o que ele tinha feito. Porque ele vivia de modo irrepreensível. E nós também devemos seguir esse exemplo e viver de modo irrepreensível, assim como Cristo viveu. Assim como nós aprendemos na palavra de Deus que nós devemos viver uma vida irrepreensível, uma vida justa, uma vida piedosa, nós precisamos aprender e exercer aquilo que é ensinado na palavra de Deus. Paulo, como um pai daqueles tessalonicenses, um pastor para aquelas ovelhas, ele ensinava ali com a palavra e com a própria vida aqueles novos convertidos viverem a vida deles de modo digno, de modo aprovado, de modo justo. Ele também não usava a sua fé para impor algo que os tessalonicenses tinham que fazer, no sentido de querer algo ali por trás, querer algo para sua vanglória, querer algo, o seu interesse próprio ou para o monetário. Paulo vivia uma vida íntegra e nós precisamos viver essa vida íntegra, essa vida justa, essa vida amável, essa vida onde nós vamos ser testemunhas de Cristo aqui na terra.
E essa mensagem eu quero deixar com vocês, que nós possamos aprender a cada dia e orar pedindo isso para Deus, esse coração amoroso, esse desejo por amar as coisas do Senhor, essa justiça, que nós possamos viver de modo irrepreensível. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!